Este é o terceiro e último episódio da nossa introdução ao rock progressivo. Neste episódio vamos focar naquilo que aconteceu ao prog rock a partir do final da década de 70, depois daquilo a que se pode chamar a fase clássica deste género musical. Vamos falar sobre alguns estilos de rock progressivo que surgiram, tal como o neoprog, o heavy prog e o prog metal. E ainda faremos uma brevíssima incursão pelo prog português. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Grande Bernardo, este podcast é a terceira parte e última, espero eu, da introdução ao rock progressivo. Vamos lá ver se é a última, que isto aqui tudo começou, se calhar os ouvintes não sabem, mas tudo começa com Tigo a enviar-me um script, acho que falaste isso no primeiro episódio, Falei. a dizer, tenho aqui o meu episódio, e eu acho que se calhar são 2 episódios, E já estamos em 3. Não, mas este é mesmo o último, tenho a certeza. Bem, se não for, perdoem-me. Olha, Bernardo, antes de começarmos eu quero só fazer aqui umas pequenas correções de coisas, de asneiras que disse e que acho que devem ser corrigidas, senão depois também perco a credibilidade toda. Pronto, primeiro dizer só que o rock prog surgiu na década de 60 e não, ou melhor, no final da década de 60 e não no século de 60, porque acho que não existe no século de 60, portanto, só para deixar isso claro. Dizer também que o letrista, sou da banda dos King Crimson, que escrevia as letras, era o Peter Sinfield e não Seinfeld. Seinfeld é aquele humorista, o Jerry Seinfeld, é Sinfield. E também dizer que o prog folk faz lembrar música de trovadores e não de trubadores, como eu disse. Trovadores, não sei se Isso é porque és do norte, pai. São as tuas influências nortenhas a falar mais alto. Do norte és tu, por acaso. Mas Olha, agora dizer que pois trovadores, pá, é o nome de um bar muito giro em Lisboa, já agora fica aqui a publicidade grátis. Mas pronto, trovadores é o que faz lembrar o prog folk. Olha, já que estás a falar dos últimos episódios, deixa-me fazer aqui uma questão que eu não sei se ficou claro, ou pelo menos não sei se eu percebi bem. O que é? Tu a dada altura falaste do David Gilmour, que acho que toda a gente conhece. Aliás, deste vários exemplos, mas sim. David Gilmour é um que me chama particularmente a atenção, até porque se tu fores a qualquer lista de best guitar players ever, players all time, aparece sempre David Gilmour. Mas tu disseste que, apesar dele ser um extraordinário guitarrista, não era virtuoso. O que é que tu querias dizer com virtuoso? Quando se fala em virtuoso, eu lembro sempre do sentido aristotélico da palavra. Não sei se era nesse sentido que estavas a falar. É porque tu és muito erudito, Bernardo. Não, pronto, eu não sei se te lembras, mas o virtuosismo era uma das 5 características que eu apontei como passíveis de serem encontradas no prog, ou seja, nem sempre aparecem todas as características nas bandas prog, mas o virtuosismo significa, neste sentido, e no sentido de músico, quando se fala de um músico virtuoso, enfim, seja violinista, pianista ou guitarrista ou o que seja, estamos a falar de uma pessoa que é tecnicamente proficiente no seu instrumento. Pronto, de facto tem uma técnica acima da média e que por isso é capaz de tocar coisas que a maioria das pessoas não conseguem tocar, não é? Eu sou guitarrista, tenho alguma técnica, mas há coisas que eu sei que, enfim, a menos que estudasse ou tocasse guitarra 10 horas por dia, jamais conseguiria fazer, e provavelmente não vou conseguir fazer porque não tenho 10 horas por dia para dar à guitarra. Mas por isso, o virtuosismo é isso. O David Gilmour não é um virtuoso nesse sentido, okay? Não é um bom guitarrista, atenção, mas só que não é um virtuoso, ou seja, não é um tipo que toque frases na guitarra de rapidíssimo e ultra complexas e com ritmos tramados, ou seja, não é um guitarrista que toca coisas relativamente mais simples, mas não deixa por isso de ser um excelente guitarrista, não é? Ou seja, enquanto que o virtuosismo num músico é algo de objetivo, não é? Um bom guitarrista não é necessariamente algo objetivo, acaba por estar
ser mais subjetivo. Isto, quer dizer, vemos também em todo o tipo de arte, não é? Ou seja, o melhor pintor de sempre não é o pintor que teve mais técnica, mas é o pintor que, através do seu gênio, exatamente, conseguiu, enfim, transportar a pessoa que olha para um quadro ou o que seja, ou para o teto de uma capela, né? Levar essa pessoa para realidades eternas, não é? Para o bom, para o belo e para o verdadeiro, não é? Portanto, na música também vemos isso, não é? Um bom músico é uma pessoa que consegue transportar o músico para, digamos, para realidades superiores, e o David Gilmour faz isso muito bem. E daí ser normalmente reconhecido como sendo um dos melhores guitarristas, mas não tem nada a ver com vá lá, a virtude no sentido aristotélico. Muito bem, entendido. E pronto, Bernardo, olha, como te lembras, nós nos podcasts anteriores, enfim, começámos por falar de forma muito geral sobre o que é o rock progressivo. Expliquei, como disse já, não é? Falei sobre as 5 características do rock progressivo e não vou repeti-las, convido as pessoas a irem ouvir o primeiro podcast. Também expliquei que progressivo não tem nada a ver com a associação política da palavra, tem sim a ver com, no fundo, progredir para lá daquilo que são as imposições da indústria musical, não é? Da música pop simples, entre aspas. Atenção, nada contra a boa música pop. E depois no segundo podcast falámos sobre aquilo que foi a pré-história do prog rock, com bandas como os Beach Boys, os Beatles, os Moody Blues, e depois falámos sobre aquilo que foi o início do prog rock a partir de 69, com os King Crimson, e depois falámos sobre, para além dos King Crimson, mais 5 bandas que são sempre tidas como, portanto, no seu conjunto, as 6 grandes bandas de prog rock. Os Pink Floyd, os Jethro Tull, os Yes, os Emerson, Lake and Palmer e os Genesis. Pronto, falámos sobre isso tudo. O que eu quero agora começar por dizer neste podcast é que, quer dizer, eram precisas muitas horas para falar sobre cada uma destas bandas, e eu tenciono, quando tu me permitires, depois destes 3 usar todas essas horas, não vais deixar nenhum crédito por pagar. falar sobre cada uma das bandas, também para percebermos a história de cada uma, que todas têm algo de interessante, não é? E também, quer dizer, tu mencionaste no podcast anterior, falaste sobre as capas dos álbuns, são muito engraçadas. Por exemplo, o álbum Foxtrot do Genesis tem uma mulher de vestido encarnado com uma cabeça de raposa, e pá, e às tantas nos concertos dos Genesis, na altura o Peter Gabriel, que era o vocalista, apareceu do nada num concerto, sem os outros membros da banda saberem, com vestido de mulher encarnada e com a cabeça de raposa, portanto tal e qual aparecia o desenho na capa do álbum. Portanto fazia parte também da extravagância do prog rock, toda a imagem, não é? Ou os planetas fantásticos das capas dos álbuns dos Yes, enfim, muita coisa. E depois tantas outras bandas que eu não pude falar: os Camel, os Supertramp, os Gentle Giant, os Van de Graaff Generator, os Kansas, o Mike Oldfield, os Renaissance, enfim, isto é só para mostrar às pessoas que sei alguma coisa. Ou também, por exemplo, para mostrar o teu virtuosismo em termos de conhecimento. Ou também, por exemplo, muito interessante, o jazz que veio do Miles Davis, do Fusion, que também deu origem aos Mahavishnu Orchestra, aos Return to Forever, aos Weather Report, aos Brand X, uma banda do Phil Collins, ninguém sabe que ele tocava a bateria jazz nos Brand X. E depois também perceber aquilo que se chama o art rock, que é uma espécie de rock mais sofisticado, portanto muito próximo do prog rock, com bandas que toda a gente conhece, por exemplo, os Queen, o David Bowie, Roxy Music, enfim. Olha, não é hard rock, é art rock, não é? Art rock. Portanto, é um rock... Só como é parecido, as pessoas podiam não é hard rock, é art rock. Não é como o café. Não é de todo. E depois também, quer dizer, eu vou falar agora um bocadinho sobre o que é que aconteceu depois dos anos 70, depois dos gloriosos anos do rock. E as pessoas têm tendência a achar que os anos 80 foi assim uma década má, mas mesmo nos anos 80 houve músicos pop, que era um pop também chamado art pop. Por exemplo, os Talk Talk, ou os OMV, que é as iniciais de Orchestral Maneuvers in the Dark, manobras orquestrais no escuro. Portanto, foram bandas também, de certa forma, também têm algo a ver com o prog. Mas pronto, tudo isto falaremos em podcasts ulteriores. Agora, voltando aqui um bocadinho à história do prog, e eu quero dizer aquilo que é um bocadinho a minha proposição, não é? Pronto, que é,
o prog rock, tal como o conhecemos, foi um género que surgiu, como eu já disse, em 69 e conheceu o seu período clássico entre os anos 70 e 77. Há quem diga entre 70 e 74, mas eu acho que 70 e 77 foi assim o período clássico do prog. E isto até ao advento, a partir de 77, daquilo que foi a música punk, a disco ou até a new wave, que coincidiu no final da década de 70 com um desencanto por parte da imprensa musical com o prog rock, não é? E, portanto, favoreceu outro estilo de música, talvez um bocadinho menos extravagantes. Bem, o punk era extravagante à sua maneira, diga-se de passagem, mas menos over the top, em termos musicais, e mais straight to the point. Peço desculpa aqui os inglesismos todos, mas só que de facto é mais fácil caracterizar assim. E depois também capaz de pôr a malta a dançar, não é? As pessoas não dançam muito com o prog rock, mas com música disco, não é? Dança-se bem. E é engraçado que foi um fenómeno similar, portanto, este relegar o prog rock para segundo plano, ou seja, quando nós nos anos 90 vemos o grunge a aparecer com os Nirvana, o Soundgarden e o Pearl Jam, também eclipsou um bocadinho aquilo que eram os cabelos loiros, compridos, cheios de laca, do hard rock dos anos 80, não é? Portanto, foi assim fenómenos engraçados que se repetem. Pronto. O que é que aconteceu no final de setembro? A pergunta que fica é, então, Vasco, e as bandas, não é, dos anos 70, os Yes e os Genesis, o que é que aconteceu, não é? Portanto, o que aconteceu foi que chegando ao final dos anos 70 e a começar a perder audiências, que foi o que aconteceu, eles tiveram que se reinventar um bocadinho, não é? E também tiveram que gerar aquilo, pronto, os famosos hit singles, não é? Que nós falámos um bocado no primeiro podcast como sendo um bocado uma exigência da indústria musical, não é? Atenção, não há problema nenhum em uma música ter sucesso. O problema é se a música não é boa ou se a música é com os mesmos 4 acordes de sempre. Tipicamente estas bandas, os hit singles destas bandas, muitas vezes têm alguma qualidade, outras vezes não têm, não é? Mas nos anos, portanto, entre 78 e 80, portanto, no final da década, vemos uma fase de transição destas bandas. Por exemplo, os Pink Floyd lançam o duplo álbum famosíssimo The Wall, em 79, não é? Em que, por exemplo, já há menos espaço para os grandes instrumentais do space rock, que era o que os tinha assim, marcado em álbuns anteriores. É um duplo álbum, mas só com muita letra, é uma história, já é assim um bocadinho de transição para aquilo que eram os Pink Floyd anteriores. Os ELP, portanto, os Emerson, Lake and Palmer, afundam-se completamente com um álbum chamado Love Beach, não é? Love Beach, portanto, eram músicas de amor, portanto não tinha nada a ver com o que eles tocavam. Músicas de amor, e diga-se passagem, algumas músicas com péssimo mau gosto em termos de letra. A letra, por acaso, escrita por aquele tipo Peter Sinfield, que escrevia as letras para os King Crimson, mas tem letras absolutamente horrorosas. Mas mesmo assim era o álbum que conseguia ter, num lado, não sei se sabes, os vinis tinham dois lados, não é? De um lado eram músicas de amor e no outro lado é um épico de 20 minutos, portanto não batia a bota com a portigota. Os Yes também tem ali um álbum, que é o álbum Tormato, que não faz, já não é tão prog, digamos, mas depois em 80 tem o álbum Drama, que regressa um bocadinho ao prog, e é engraçado com um vocalista que só cantou nesse álbum dos Yes, que é o vocalista que cantou o hit single Video Kill the Radio Star, que tu conheces de certeza, que é o Trevor Horn. E pronto, ele cantou nos Yes. Há muito. Bernardo, tu com certeza tu has de ter trocado cromos em criança, pá, em jovem adolescente. Não sei se trocavas cromos, as cartas Magic ou o que é que era. Claro. Mas no prog rock havia assim um bocadinho também a lógica dos cromos. Eles andavam muito de banda em banda. Exatamente. Eles também andavam de banda em banda. E depois, por exemplo, nos Genesis. Em 74 o Peter Gabriel sai da banda e depois de 76 em diante o Phil Collins assume as vozes, não é? Portanto, começamos a ver também um Genesis novo. E sobretudo em 77, 77, o Steve Hackett, que é um grande guitarrista que eu também mencionei no primeiro podcast, sai da banda, pronto, para uma carreira a solo. Portanto, entrando nos anos 80, os Genesis vão já estar numa fase assumidamente mais pop, sempre com alguns elementos prog, mas de muito sucesso, não é? Por exemplo, se nós formos ver os Genesis, entre 81 e 91, venderam só nos Estados Unidos 16 milhões de álbuns.
e ter noção que no mesmo período o Phil Collins vendeu, na carreira a solo, 24 milhões de álbuns. Portanto, quer dizer, estas bandas todas acabam por ter muito mais sucesso. Quer dizer, os Genesis são assim um caso à parte, não é? Mas os ELP, os ELP por acaso não, mas os Yes também vendem uma série de álbuns, enfim. Portanto, o que acontece com estas bandas é que, vou inventar uma palavra, popalizam-se, percebes? Tornam-se mais pop, pronto. Exato. Para agradar às massas, no fundo. Há quem ache... E para porem comida em cima da mesa, eventualmente. Exatamente, mas não tenhas dúvidas. Há quem ache isto uma coisa horrorosa. Enfim, como é óbvio que não é aquilo que eu considero ser o período clássico e a melhor música que eles fizeram. Mas pronto, um dia poderemos falar sobre um fenómeno que é estas bandas tipicamente são melhores no início de carreira do que no fim, não é? Portanto, uma pessoa podia pressupor que um artista vai aprimorando a sua técnica ao longo do tempo, mas aqui normalmente assiste-se ao contrário, não é? No princípio eles eram muito bons e depois tornaram-se mais banais. Mas pronto, eu diria que mesmo na fase banal houve coisas boas, destas bandas, das clássicas. Mas pronto, dito isto, parece que eu estou a anunciar que o prog morreu na década de 80. Mas tal não é verdade. Atenção, tal não é verdade. Tal não é verdade. Tal não é verdade. Eu disse isto no primeiro podcast, que é o prog de facto deixou de ser mainstream, foi relegado para palcos de segunda, não é? Mas encontrou aí o seu lugar e aí tem permanecido, pronto. E tem, inclusive, florescendo, ou seja, tem vindo a florescer nas várias tradições do prog oriundas dos anos 70, não é? Não sei se lembras, mas eu no primeiro podcast fiz uma lista de uma série de géneros de prog e, portanto, eles, digamos que floresceram bastante a partir dos anos 70, não é? As mesmas bandas ou, entretanto, foram aparecendo novas bandas? Foram aparecendo as novas bandas, não é? Vou falar assim de algumas que foram aparecendo. Por exemplo, os Marillion, por exemplo. E é muito engraçado, Bernardo, tu já ouviste certamente esta expressão, que é, nos tempos de crise é que surgiu os santos, não é? Portanto, quando Exatamente. Os Yes e os King Crimson e os ELP estavam mais ou menos em crise, osKing Crimson por acaso não, enfim, fica para outra. É um caso particular que vai ter direito a um podcast. Exatamente, mas enquanto essas bandas todas estavam a alinhar mais na onda pop, surgem os santos do prog, entre aspas. Os Marillion, por exemplo, não é? Que são claramente influenciados pelo prog dos anos 70 e que popularizaram um género que se veio a chamar o neoprog, ok? Portanto, é o novo prog, não é? Que é influenciado por aquilo que era o rock sinfónico, dos anos 70, que eu também já falei, dos Genesis, dos Yes. Portanto, tem os ritmos complexos, tem os temas fantásticos, tem uma música muito melódica, muito emotiva também no caso do neoprog, portanto procuram sempre muita emoção e muitos teclados, não é? Muitos teclados. Podemos dizer que era um prog quase com uma sonoridade dos anos 80, portanto os sintetizadores dos anos 80 entram sem vergonha nos Marillion e no prog dos anos 80. Os Marillion têm grandes álbuns, portanto, Script for a Jester's Tear, Misplaced Childhood, Clutching at Straws, tudo entre os anos 83 e 87, com o Fish, que era o vocalista, tem o peixe, não é? Literalmente, o vocalista dos Marillion nesta altura, um tipo icónico do prog, e no fundo eles passaram a mensagem ao mundo que, ainda que não sendo mainstream, o prog ainda tinha seguidores, não é? Bernardo, eu tenho certeza que se tu e se toda a gente for ouvir a música K-Leaf dos Marillion, vai reconhecê-la. Portanto, foi assim o grande hit que esperam, K-Leaf dos Marillion. Portanto, mas assim, foi a única coisa conhecida deles. Vamos agora ouvir um bocadinho, um trechozito da música Heart of Lothian, do álbum Misplaced Childhood de 1985, e vamos perceber aqui o que é a sonoridade do neoprog. E ainda vamos ouvir um bocadinho da música Fugazi, também dos Marillion, do álbum de 1984 chamado Fugazi.
Isto é o Neoprog. Os Marillion são uma banda muito interessante. Eu pelo menos gosto imenso dos Marillion, Bernardo, fica já a saber. Bem, senão também não teria sido uma das bandas escolhidas para eu passar uma música. Mas são uma banda Acho que espero que não sejam só bandas que tu gostes. Espero que estejas aqui a fazer uma análise mais ou menos imparcial. Não vai, enfim, acho que vamos no terceiro episódio, portanto acredito que já tenhas percebido que eu, tudo o que é prog, pá, pelo menos é interessante. Não há nada que eu não gosto, pelo menos é interessante. Exato. Mas pronto, os Marillion, portanto, eu falei-vos do vocalista Fish, cujo nome já agora é verdadeiro, é Derek Dick, pronto. Mas ele sai no final dos anos 80 e depois vem outro vocalista, portanto, salvo erro em 89, o Steve Hogarth. É uma banda muito engraçada porque é uma banda que ainda hoje está no ativo, não é? Portanto, já 89, portanto há mais de 30 anos e continuam a ser os Marillion uma das bandas mais respeitadas no mundo do prog. Há assim uns chamados, aqueles, em inglês há aquela expressão, os die-hard fans, não é? Aqueles fãs que dizem não, os Marillion só existiram na realidade entre 83 e 87 com o Fish, a seguir é horrível, mas isso é mesmo, às vezes pronto, lá está, esses sim são os parciais, mas desde 89 os Marillion têm feito muito boa música. O novo vocalista, que já está há 30 anos, tem uma voz lindíssima, um grande vocalista. E é engraçado porque também evoluíram muito na sua sonoridade, continuam muito com aquilo que é o melódico que associamos tipicamente o neoprog, mas depois também trouxeram, por exemplo, música eletrónica, já nos anos 90, não é? Enfim, mas também muito boa música pop, música que poderíamos associar, por exemplo, a bandas como os Coldplay ou os U2, por exemplo, mas de facto boa música. Mas no mesmo álbum temos uma música pop muita gira, como temos, se quiseres, um épico de 17 minutos, estás a ver? Portanto, assim, uma banda muito engraçada e eu gosto muito. Pronto. Regressando aos anos 80, é uma década onde surgem várias bandas do neoprog. E muitas delas ainda ativas. Aliás, creio que aquelas que eu vou dizer, acho que estão quase todas ativas. Há uma que já não está, que é os 12th Night, mas estão, por exemplo, os IQ, os Pendragon ou os Palace, são tudo bandas que vêm nesta vertente do neoprog, portanto, uma grande aposta na melodia, não é? Muita guitarra, os solos de guitarra sempre muito melódicos, na generalidade bons músicos. Nos anos 80 também muito daqueles teclados dos anos 80, que por exemplo que ouvimos agora na música dos Marillion, mas depois têm vindo também a aumentar nos anos 90, peço desculpa, não estou a falar bem, têm vindo a evoluir nos anos 90, às vezes mais pesados, mais melódicos, ou o que seja. Entusiasmas-te a falar destes temas, a da altura passas por cima de ti próprio. Exato, tal é o entusiasmo. Por cima de mim próprio, exatamente. E depois na década seguinte, portanto, nos anos 90 também surgem mais bandas ainda. Isto tudo para explicar que o prog não morreu, não é? Não é uma coisa que ficou ali parada nos anos 70 e depois houve um bocadinho nos anos... Não, continua a existir, não é? E têm surgido várias bandas, umas que ainda vêm também nesta onda do neoprog, assim, coisas mais melódicas, outras que retomam, digamos, o sinfónico dos anos 70, portanto, coisas parecidas com os Genesis, os Yes, os King Crimson, e estamos a falar de bandas como os Arena, aliás, que é fundada pelo primeiro baterista, pelo menos o baterista que aparece no primeiro álbum dos Marillion, que é o Mike Pointer. Forma os Arena em 95, mas depois os Flower Kings, os BB Train, Spock's Bird, Mystery, Glass Hammer, enfim, imensas bandas que continuam no ativo e enfim, vale a pena ouvi-las a todas porque são muito boas. Portanto, continuam esta tradição do rock sinfónico e do neoprog. Mas agora, Bernardo, quer dizer, nem tudo no prog é melodia e música calma ou enfim, o que seja. Também existe uma vertente mais pesada, não é? E na vertente mais pesada começamos por falar por aquilo que se chama o heavy prog. Pronto.
Isto é o equivalente, assim como o hard rock está para o rock, o heavy prog está para o rock progressivo, pronto. E o heavy prog é muito influenciado por bandas, precisamente de hard rock, como o blues rock, se quiseres, como o Scream e os Jimi Hendrix, a banda dele, Jimi Hendrix Experience, os Led Zeppelin, os Deep Purple, portanto, tudo bandas que surgiram nos anos 60, portanto, bandas que se caracterizavam muito pela distorção das guitarras, não é? Enfim, o Jimi Hendrix, como sabes, o guitarrista do Scream era o Eric Clapton, Jimmy Page do Led Zeppelin, Ritchie Blackmore dos Deep Purple, portanto, são tudo guitarristas icónicos e todos eles, portanto, sempre tidos como aqueles que trouxeram, se quiseres, a distorção para o rock, pronto. Enfim, obviamente houve outros, mas estes assim são os grandes. Pronto. O heavy prog, portanto, tem esta coisa é rock progressivo, portanto é complexo, há composições longas, também há teclados, não é? E pese embora haja algumas passagens acústicas também, não é? Não é que a música acústica deixe de existir, não tem nada a ver com aquilo que é o acústico que está presente muitas vezes no rock sinfónico, não é? Por exemplo, os Genesis, por exemplo, uma das minhas bandas preferidas, como todos já perceberam, usavam muito guitarras de 12 cordas, não é? A guitarra de 12 cordas, portanto, enfim, assim, é afinada aos pares, é como se fosse uma guitarra de 6 cordas, mas... É como uma guitarra portuguesa, não é? Exatamente, também tem 12 cordas, se bem que a guitarra portuguesa tem uma afinação um bocado diferente, salvo erro, agora não vou dizer mais, mas acho que tem uma afinação diferente, portanto não é creio que não é o Mi La Ré Sol Si Mi da guitarra. Não é? Não havemos de falar sobre fado em algum podcast depois. Olha, por acaso, para fado eu já tenho um bom convidado. Estou agora a lembrar-me que tenho um extraordinário convidado, mas vou deixar o suspense. Para ti, eu digo-te em privado, mas para os nossos ouvintes deixo o suspense. Ele há de explicar qual é que é a afinação. E ele toca a guitarra portuguesa, ele então, canta e toca em casas de fado. Então, será complicado. Toca os instrumentos todos. Olha, já agora um pequeno à parte disto, eu sei como se costuma dizer em inglês, trivia, não é? Como fait divers, como se diz em francês, fait divers, mas o Steve Howe, que é o guitarrista dos Yes, portanto uma daquelas 6 grandes bandas do rock progressivo, o Steve Howe usou uma guitarra portuguesa num álbum de 1971, que se chama extraordinário. The Yes Album, sim. A música I've Seen All Good People, é assim que se chama a música, começa com guitarra portuguesa. Pronto, ele tem um bocado esta mania de usar vários tipos de guitarras para além da guitarra elétrica e calhou usar uma guitarra portuguesa em 1971. Mas eu acho que tinha ficado nos Genesis. Pronto, eles usam muito estas guitarras de 12 cordas, não é? Usavam. E a guitarra de 12 cordas há assim uma sonoridade muito... mais calminha, mais pastoral, não é? Pastoral naquele sentido de música mais rural. Sim, é rural, ao campo, não é? Portanto, pelos prados e campinas, não é? Os prados verdes, é assim, pronto. Não é, atenção, não estou a dizer que não se use guitarras de 12 cordas no heavy prog, mas pronto, o heavy prog é de facto, caracteriza-se pela guitarra mais distorção, pese embora haja algumas coisas acústicas. Pronto, o heavy prog, portanto, foi influenciado pelas bandas que eu já mencionei há bocado, que surgiram nos anos 60, mas depois surge assim já como claramente bandas de heavy prog nos anos 70, com bandas como os Uriah Heep ou os Atomic Rooster. Os Atomic Rooster, já agora, por curiosidade, o primeiro álbum dos Atomic Rooster, ou dos primeiros, tinha na bateria o Carl Palmer. O Carl Palmer é quem dá o P aos ELP, portanto o Carl Palmer é um grande baterista, ele tocou um álbum com os Atomic Rooster, depois juntou-se aos ELP. Mas o heavy prog, quer dizer, surge sobretudo a partir de 75 com uma banda que são os Rush. Pronto. Os Rush, só para tu saberes, Bernardo, enquanto eu for um dos co-anfitriões deste podcast, os Rush vão merecer um podcast próprio, uma banda que eu gosto imenso. É um trio canadiano, portanto, são canadianos,
motivo, exatamente. Portanto, estamos a falar de um baterista, de um guitarrista e de um baixista que a partir de certa altura também começou a tocar teclado. E os Rush, no podcast anterior eu falei das 6 grandes bandas de prog. Se eu tivesse que fazer uma 7ª grande banda de prog, era os Rush. Pronto. Seria os Rush. Ficas a saber. Pronto. E foi assim, é uma das bandas que de facto mais fez para popularizar o prog rock. E teve imenso sucesso. Tem álbuns como o álbum 2112, portanto, que é o ano 2112, é uma história de ficção científica que tem uma música de 20 e tal minutos, que acontece se quiseres, uma distopia, passada no ano 2112, e que dá o nome ao álbum. Depois o álbum também Hemispheres, o álbum Moving Pictures. Portanto, é mesmo uma banda das mais conhecidas no prog. E do heavy prog, naturalmente. Uma das coisas engraçadas é que os Rush, que são uma banda que existiram até há muito pouco tempo, eu creio que o último álbum deles, que se chama Clockwork Angels, é de 2012, portanto, enfim, muito pouco tempo, já lá vão 8 anos, mas existiram durante várias décadas. Eles também se foram adaptando, portanto, nos anos 75 foram claramente aquilo que é tido como o top do heavy prog, mas depois nos anos 80 trouxeram teclados e também se juntaram, se quiseres, ao movimento do neoprog, portanto foram evoluindo e depois nos anos 90 regressaram ao heavy prog. Pronto. Já agora fica aqui também uma nota, o baterista dos Rush, que também era o seu principal letrista, que era o Neil Peart, morreu no início deste ano, no início de janeiro. É tido como um dos melhores bateristas de sempre. Aliás, em muitas daquelas listas, não é? Nós hoje já falámos neste podcast já falámos de listas, não é? Do David Gilmour aparecer nas listas dos melhores guitarristas. O Neil Peart aparece sempre no top 3 dos melhores bateristas de sempre. E ele morreu uns dias antes do Roger Scruton, não é? O grande filósofo Roger Scruton, portanto foi ali conservador. Creio que na primeira quinzena de janeiro, estas 2 grandes perdas, o Neil Peart, que era uma grande perda para a música, e quando falarmos dos Rush num podcast próprio também havemos de explorar um bocadinho as letras, portanto, das músicas. E pronto, também para passarmos adiante, vamos ouvir agora uma música dos Rush, um bocadinho, uma música em que também se nota bastante bem o poderio deste baterista. Vamos ouvir a música Tom Sawyer do álbum Moving Pictures, um álbum já dos anos 80, 81, espero não estar a dizer asneira. Portanto, é assim o álbum mesmo antes deles entrarem naquela onda com mais teclados e sintetizadores. A música Tom Sawyer. E estou aqui a pensar, e também vamos ouvir um bocadinho da música A Farewell to Kings, do álbum com o mesmo nome de 1977. No, his mind is not for rent to any god or government.
Olha, Vasco, já que estamos aqui nos temas pesados, diz-me uma coisa, como é que isto aqui depois liga com o metal? Há alguma ligação ou não? Claro, ao prog metal. Progressive metal, que também, ou seja, tens o heavy prog, depois tens o metal. Portanto, o metal vem de uma tradição, podemos dizer, que começa já com os Black Sabbath nos anos 70 e depois entrando pelos anos 80 a 20, os Iron Maiden, os Metallica, os Megadeth, pronto, tudo bandas de metal. Isso, eu tive uma fase dessas bandas. Essa aí eu conheço bem. Eu confesso que há sempre ali uma altura do ano em que eu preciso... Tu ainda estás nesta fase? Há alturas do ano em que pá, um bocadinho, pá, sobretudo quando estou ali a trabalhar, pá, e às vezes há dias em que estou a precisar de um bocadinho mais pica, pá, um bocadinho de metal. Master of Puppets. Pá, um bocadinho. Exatamente, pá. É fenomenal. E é engraçado, falaste dos Master of Puppets e os Metallica chegam a ter uma fase com o álbum Master of Puppets e o álbum seguinte, que é o And Justice for All, que muitas vezes que é música, enfim, metal bem pesada e também complexa, portanto muitas vezes também entra dentro não necessariamente do prog metal, mas daquilo que mais influenciou o prog metal. Quando falamos em prog metal, e também vou passar assim um bocadinho por alto, associamos sempre aos Queensryche, que foi uma banda que surgiu nos anos 80, tem um álbum muito famoso de 88, 89, agora me lembro, muito famoso, que é o Operation Mindcrime, que é um daqueles concept albums, portanto é sobre um tipo que entram na cabeça para o tornar num criminoso, portanto é assim uma coisa meio ficção científica, mas é uma história engraçada, portanto Operation Mindcrime dos Queensryche, mas depois, e aqui sim, ou seja, os grandes do prog metal são os Dream Theater, que eles aparecem, o primeiro álbum deles é de 89, ainda com um primeiro vocalista, mas depois em 91 ou 92, bem, agora olha, não fiz bem o meu trabalho de casa, mas pronto, acho que é 92 talvez, com o álbum Image and Words, já com o vocalista chamado James Labrie, e que tem sido vocalista até agora. O Dream Theater, pronto, são o grande nome do prog metal. Portanto, estamos a falar o prog metal não é necessariamente sempre pesado, também estamos a falar de muito virtuosismo técnico, pá, aqui sim, nos Dream Theater tens se calhar o melhor guitarrista, o melhor baterista, o melhor, enfim, o baterista também tem vindo a mudar, mas o melhor teclista, o melhor baixista, tipos que são absolutamente brilhantes, mas conseguem aliar música pesada com passagens super melódicas, conseguem aliar o virtuosismo com muita emoção, e depois também as letras também, lá está, nada a ver com I love you, enfim, o metal às vezes é um pouco mais ordinário, não é? Mas aqui nada a ver, são letras que tratam muitas vezes de temas sérios. Mas para terem assim uma introdução àquilo que é o prog metal, vamos ouvir agora 2 bocados de músicas. O primeiro da música Metropolis Part 1, do álbum Images and Words, que já referi. Vamos ouvir aqui claramente aquela vertente de virtuosismo dos músicos, e depois um bocadinho da música Change of Seasons. É uma música que demora 20 e tal minutos, 23 ou 24, naturalmente vamos ouvir só um bocadinho, também para percebermos aqui este tipo de passar de uma fase mais calminha para uma fase mais pesada, creio que também ajudará aqui a perceber o que é o prog metal. Mas em todo o caso, acho que vale a pena ouvir Dream Theater, toda a discografia, acho que é muito interessante.
Metallica não... Se calhar não percebi bem, eu não estava atento. Mas Metallica pode-se chamar prog metal também? Ou há músicas que têm influência de prog metal? Há dois Metallica álbuns... é heavy metal ou thrash metal? Não sei o que chamar. Os Metallica, sim, off the record, o primeiro álbum deles é claramente thrash metal. É a definição do thrash metal, que é muito rápido, muito bruto, é thrash metal. O segundo álbum é meio termo thrash e já o metal assim pesado, nem sempre tão rápido. O Master of Puppets e o Injustice for All é metal, é música mesmo pesada, é a definição do metal, mas e tem... depois com partes melódicas. Exatamente, melódicas e complexas, percebes? Portanto tem assim, associa-se às vezes ao prog metal. Mas pronto, olha, haveria muito mais para falar, Bernardo, sobre isto. Vamos ter que deixar isto para outros podcasts. Enfim, bandas, por exemplo, os Porcupine Tree, do Steven Wilson, que é uma banda assim muito mais recente, que também é meio heavy prog, meio prog metal, enfim, tudo bandas interessantíssimas que vale a pena explorar, mas deixamos isto para uma próxima. Pronto, eu não queria deixar de falar, e acho que, enfim, somos portugueses, não é? Do prog em Portugal. Exatamente, porque... Se é que existiu. Existiu prog em Portugal. Ou seja, nós não passámos à margem do prog, mas pronto, um dia havemos falar sobre música portuguesa. Nós temos sim, obviamente com tudo o que era o Estado Novo e depois também com o 25 de Abril, quer dizer, o panorama da música portuguesa é um panorama muito sui generis, sobretudo nos anos 70. Sobretudo, acho que atenção, não sou um grande entendido, aliás, a minha década preferida de música portuguesa são os anos 80, mas havemos falar disso noutra altura. Aqui o prog em Portugal dos anos, enfim, foi sobretudo nos anos 70 e com poucos artistas, também não há assim, quer dizer, se eu for aos Estados Unidos, ou, assim, sobretudo a Inglaterra e pela Europa fora, muitas bandas. Em Portugal não tanto. Há uma banda que são os Petros Castros, que em 73 tem um álbum que se chama Mestres, que é um álbum prog, enfim, clássico de prog rock português, que é muito bom, e em 74 o álbum Onde, Quando, Como, Porquê Cantamos Pessoas Vivas, portanto um nome muito engraçado, da banda Quarteto 1111 do José Cid. Portanto estes dois álbuns são assim clássicos daquilo que foi o prog português na primeira metade do século, lá está eu com o século de 70, da década de 70, da década de 70, né? E é engraçado, o José Cid, que normalmente as pessoas associam mais ao Ontem, Hoje e Amanhã e ao Macaco Costa da Banana e ao Feeders and Goodbye, é um dos músicos que tocou prog em Portugal, não é? Portanto, e este álbum, portanto, Onde, Quando, Como, Porquê, dos Quarteto 1111 é muito bom, é de facto muito, muito bom. Era o teclista, imagino. Ele era o teclista, sim, o José Cid cantava e tocava teclas, exatamente. Okay. Fixe. Na segunda metade da década de 70 vamos ter álbuns como... É preciso ter noção que o prog em Portugal falamos de alguns álbuns, está bem? Não, lá está, não é uma coisa muito... Exatamente. Não é uma lista extensa, infelizmente, mas de alguns álbuns que são de facto bons. Ascensão e Queda dos Petros Castros, que acho que é de 78, depois o muito famoso, e cada vez mais, enfim, acho que cada vez tem tornado mais famoso, inclusive o Zé Cid tocou ao vivo e eu fui ouvi-lo agora há coisa, enfim, pá, uns 4 ou 5 anos, o álbum do Zé Cid, desculpa, estava a falar já do Zé Cid sem dizer que era dele, o álbum do Zé Cid com o título 10.000 anos depois, entre Vênus e Marte. Portanto, estamos claramente, só pelo título já percebemos que é uma coisa assim meio ficção científica, enfim, temas fantásticos que estão muito associados ao prog. E aqui é engraçado, 10.000 anos depois, entre Vênus e Marte, a história é toda a gente na Terra morre por causa aí de um desastre ambiental qualquer, há uns tipos que fogem numa nave espacial, vão dar um passeio, voltam à Terra e no fundo têm a missão de voltar enfim, crescer e multiplicar, basicamente é isso. Mas é um álbum espetacular e é muito reconhecido internacionalmente, curiosamente. Há muitas pessoas do prog, que gostam de prog, enfim, ingleses e americanos, que conhecem o 10.000 anos depois do sério? do Zé Cid. Sim, é muito engraçado. E depois também há a banda Tantra,
foi muito grande, foi uma das primeiras bandas que, salvo erro, encheu o Coliseu dos Recreios em Lisboa, e tiveram dois álbuns, os dois primeiros álbuns, Mistérios e Maravilhas, e o álbum Holocausto, que são os dois muito bons. Aqui estamos a falar de músicos espetaculares, músicos, volto sempre à mesma palavra, virtuosos, dos Tantra, muito bons estes álbuns. Eu acho que estes álbuns todos que eu disse, sendo português, acho que merecem ser conhecidos e ouvidos. E vou-vos deixar aqui um bocadinho de trecho da música 10.000 anos depois, Entre Vênus e Marte, do José Cid, portanto a música que dá nome ao álbum. Vamos ouvir aqui um bocadinho para percebermos também um bocadinho o ambiente de rock sinfónico, até um bocadinho de space rock, e do famoso Mellotron que eu te falei no outro episódio. Só um pequeno à parte, é que também em Portugal às vezes as coisas são muito ingênuas, é muito engraçado. Portanto, o Zé Cid, uma das músicas deste álbum chama-se Mellotron, o Planeta Fantástico. Portanto, ele dá o nome do instrumento, ele dá para nome de um planeta o nome do instrumento, do Mellotron. Mas de facto é um nome mais planetário do que propriamente. Não podia haver, exatamente. Então vamos ouvir um bocadinho da música 10.000 anos depois, Entre Vênus e Marte. Vamos a isso. E vamos ouvir também um bocadinho da música O Caos, que no fundo é a história do mundo a ser destruído, e vão ver assim um Zé Cid um bocadinho mais pesado do que aquilo que estão habituados. Podes ver 10.000 anos depois no ecrã do radar, entre Vênus e Marte, um planeta vazio, à espera que o descubram, onde recomeçar outra civilização. Ó Vasco, e nós tendo uma tradição tão grande em Portugal, sei lá, de música popular, aquilo que nós chamamos música mais folclórica, se calhar, Sim, alguma ligação, alguma síntese entre o prog e este tipo de música? Sim senhora, e há uma banda que é o perfeito exemplo, se quiseres, do prog folk português, não é? Já falavas do prog folk com os Jethro Tull, não é? Ingleses, mas Exatamente. Há um prog folk português que vai buscar muito à música popular portuguesa, não é? Que são a banda do Casaco, os Banda do Casaco. Banda do Casaco. Eram muito ativos nos anos 70. Vale a pena ouvir. Eles têm um álbum, como é que é? Hoje já com quilhas, amanhã não sabemos. Acho que é isto, é uma coisa assim. É um álbum cuja capa é uma série de ovos estrelados. É assim uma coisa meio psicadélica, mas muito boa. Está em linha com aquilo que é o histórico que Exatamente. tu tiveste a apresentar. Exatamente, está totalmente em linha. E também há, curiosamente, outra banda que também vai buscar muito à música popular, que são os Trovante.
não é? E os Trovantes são uma banda muito engraçada, que também surgem nos anos 70. Eles, nos anos 80, vão ter um álbum que é Baile no Bosque, que é um álbum deles já nos anos 80, que é, enfim, Baile no Bosque, portanto, subentende logo que é uma coisa folclórica, pastoral, é no campo, não é? Portanto, que é muito engraçado. Mas os Trovantes são muito engraçados, no primeiro álbum deles, eles aparecem um bocadinho como prog de intervenção, portanto, havemos falar disto no outro podcast, mas nos anos 70 em Portugal há muito a música de intervenção, não é? Que é aquela música, o Sérgio Godinho, o Fausto, o José Mário Branco, portanto, eram aqueles artistas da música popular de intervenção, não é? O Zeca Afonso também, mas pronto, os Trovante têm um primeiro álbum de prog de intervenção e eles até são os tipos do Trovante, os Represas e o resto da banda pertenciam à União de Estudantes Comunistas. Portanto, eles têm extraordinário. Nessa altura toda a gente era comunista também. Toda a gente era comunista. Seria mau, seria perigoso não ser. Porque é uma coisa bastante pouco comum no prog, mas o primeiro álbum deles tem, se tu fores ouvir, é claramente uma letra muito, muito esquerda, mas a música é prog. E já agora, só para acabar, eu não posso deixar de dizer que Carlos Alberto Vidal, also known as Avô Cantigas, também teve direito a um álbum de rock progressivo. É verdade. Não pode ser. Shangri-La, o álbum Shangri-La está disponível mas como Avô Cantigas? Não, como Carlos Alberto Vidal, antes de tornar o Avô Cantigas, okay. Até ele tocou prog rock e pronto. Mas pronto, o que acontece é que grande parte da música prog portuguesa esteve ali condensada no fim da década de 70 e o que aconteceu, ou seja, nós, enfim, também com as mudanças culturais todas da altura, nós também fomos um bocado atrás do resto da Europa, portanto nos anos 80, que eu considero ser a fase de ouro do pop português, no fundo suplantou, enfim, totalmente aquilo que era o prog em Portugal, não é? E é engraçado que vários músicos daquilo que era o prog rock, foram para o outro lado da estrada, não é? Enfim, já falei do Avô Cantigas, que era conhecido por causa... Enfim, o Carlos Alberto Vidal, que se tornou conhecido como Avô Cantigas, mas, por exemplo, o Armando Gama, que ganhou o Festival da Canção de 1983, com a música Esta Balada que Dou, foi o teclista no primeiro álbum dos Tantra, Mistérios e Maravilhas. E o baterista dos Tantra também, o Tosé Almeida, acabou por ser o baterista de uma banda que eu gosto imenso, que é os Heróis do Mar. Portanto, e o Zé Cid também, como sabes, quer dizer, nos anos 80 estava a cantar sobre a neve de Nova Iorque. Pronto. Em Portugal o prog passou muito rápido e depois veio a música pop, muito boa música pop, podemos falar nisso no podcast, que no fundo fez com que o prog ficasse literalmente esquecido. Atenção, eu acho que o prog em Portugal, ele existe, é pouco, é bom, mas está esquecido. Pronto, olha, Bernardo, consegui, vamos agora concluir e deixa-me dizer só que pronto, com estes 3 episódios de prog rock, aquilo que eu quis foi mais do que não, explicar o que é o conceito, dar a conhecer as grandes bandas, os grandes subgéneros dentro do prog rock. Também, obviamente, acabámos de falar sobre o prog rock em Portugal, que também acho que é interessante falar, mas, acima de tudo, espero ter suscitado o teu interesse e o interesse das pessoas que nos ouvirem para ir ouvir um bocadinho de prog rock. E podem começar pelos vários exemplos que dei, um bocadinho dos trechos também que fomos ouvindo, mas uma coisa que tenho a certeza é que, como o prog rock é uma coisa tão variada, eu tenho a certeza que alguma coisa vão gostar. Depois, a partir daí, pode ser que também se tornem fãs como eu. Sobretudo, é ter coragem, porque não é atenção, não é a primeira. Não se gosta à primeira. Não se gosta à primeira. Aliás, não se gosta, pode-se não gostar, mas não se apreende tudo à primeira. Mas eu acho que isso é divertido, porque também obriga aqui um esforço. É como a cerveja, é como o vinho, é como as coisas boas, nunca se gosta logo à primeira, não é? Ao contrário daquelas músicas de hoje em dia, que voltam sempre aos mesmos 4 acordes, que pronto, como é os 4 acordes que andamos a ouvir há 20 ou há 30 anos. Depois é uma chatice, gostas à primeira, mas à terceira ou à quarta já não consegues ouvir mais aquela porcaria. E eu ainda hoje... Como já falámos dos álbuns Now. Os álbuns Now, exatamente. Mas eu ainda hoje ouço com a mesma alegria e o mesmo espanto o álbum Selling England by the Pound, que foi o álbum dos Genesis, que me introduziu ao rock prog. Pronto. Mas ouve lá, é como tudo, dá trabalho, é como ler um bom romance.
Pá, tu estás a ler o Guerra e Paz, não é? E quer dizer, epá, é preciso esforçar-nos, às vezes estamos um bocadinho desanimados, pá, mas temos que voltar à carga. No prog é assim, pá, lá está, como tu dizes, é aprender a gostar do bom vinho. E sobretudo, como tudo o que é boa arte, eu acredito que também o prog permite-nos vislumbrar um bocadinho do bom e do belo e do verdadeiro, porque há de facto este foco de nos elevar a uma arte superior e não de trazer arte até nós, não é? Ou seja, não nivelar por baixo, como falávamos no primeiro podcast, mas de nos elevar a uma arte superior. Pronto. Olha, por acaso deixo aqui também uma coisa a título só, que é, no meu caso, o rock prog foi o que me levou de volta à música clássica, que eu em miúdo eu toquei piano, portanto ouvia alguma música clássica, os meus pais também ouviam bastante, mas depois pronto, lá está, entrou o hard rock, pá, e também desisti um bocadinho, mas à medida que o prog rock foi crescendo em mim, não é? Voltei à música clássica, portanto havemos de falar sobre isto também mais tarde, porque é engraçado, porque o quê? Porque é que me trouxe? Porque as bandas de prog trouxeram as influências da música clássica para a sua música, não é? E portanto, no fundo, Exato. eles conseguiram, ou seja, que grande maneira de transmitir também a tradição, não é? Tradição. Conseguiram fazer isto comigo. Como nota finalíssima, para quem ficar interessado, há um site muito bom sobre prog rock, que se chama www.progarchives.com, que tem lá todas as bandas da A a Z, os ratings, as pessoas, portanto, votam nos álbuns, portanto, a perceber quais é que são os álbuns com 5 ou com 4 ou com 3 estrelas, os vários géneros, portanto, para quem quiser ver é www.progarchives.com e assim vão perceber tudo ou muito mais sobre o prog. E pronto, Bernardo, muito obrigado por teres tido Muito aqui bem. a paciência. Acho que conseguimos chegar ao fim da introdução. Chegámos ao fim da introdução. Regressaremos com mais álbuns específicos sobre tudo aquilo que tivemos a falar sobre prog rock. Muito bom. E pronto, este foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam também de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima. Um abraço.